Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração, seja bem-vindo ao igrejadocoração.com. É um prazer ter você conosco. Estamos fazendo essa transmissão todas as quintas-feiras às 8 horas e que nós chamamos de Estudo Bíblico Online. Separamos este horário das quintas-feiras às 20 horas para estudarmos a Escritura. Seja bem-vindo, você que é membro da Igreja do Coração, pegue a sua caneta, o seu papel, seu caderninho aí de oração e de estudos bíblicos, pegue a sua Bíblia, já deixe preparado aí. Você que não é da Igreja do Coração e que também nos visita agora neste momento, você é muito bem-vindo. Estamos estudando o livro de Atos. Toda quinta-feira estamos bem vagarosamente, digerindo versículo por versículo do livro de Atos, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. O livro de Atos é um livro que traz aí a história da igreja chamada igreja primitiva. É a primeira igreja ali que se reuniu logo aos pés de Jesus e que depois veio comissionada por Jesus para levar a sua palavra, para levar o seu evangelho, e esta história aqui chegou até nós hoje, e essa história influencia nossas vidas hoje. Então é importante que nós a compreendamos, né? Onde estamos no estudo do livro de Atos? Estamos agora no capítulo 2, versículo 5, onde Pedro, na festa de Pentecoste, uma grande festa judaica, declara ali as grandezas de Deus. E o povo ali está atento àquela mensagem, e Pedro está falando, né? Se você perdeu os outros estudos, te encorajo depois a voltar. Tem aí uma hashtag aí nas redes sociais, né? Estudo de Atos na Igreja do Coração. Se você clicar nela, você vai conseguir chegar em todos os estudos. Se você está no YouTube, é só você procurar parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente. Pois bem, nós estamos no versículo 25, onde Pedro agora vai dar prosseguimento na sua palavra, na sua mensagem. As pessoas estão atentas àquela mensagem e Pedro está falando a respeito de Jesus. E no versículo 25 ele diz assim: porque a respeito dele, diz Davi, Atos 2, versículo 25, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aqui Pedro faz uma citação de Salmos, no capítulo 16. Pedro pega uma palavra dita por Davi e coloca esta palavra no contexto profético daquilo que ele estava dizendo. Pedro traz ali uma descrição. Inicialmente, Davi está falando de si mesmo, mas Pedro contextualiza isso na perspectiva de anúncio da boa nova de Jesus, o Cristo ressuscitado. Lembre-se, Jesus havia ressuscitado há pouco tempo. E eles estão aqui agora, depois de receberem o Espírito Santo, anunciando as grandezas de Deus. Este é o momento, este é o marco na história da igreja, onde, como eu já disse antes, ocorre o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. E Pedro ali, junto com os apóstolos, os discípulos de Jesus, junto com a igreja, num primeiro momento evangelístico, sai anunciando as grandezas de Deus e dizendo para aqueles homens que havia se cumprido as profecias e que Isaías havia dito a respeito do nascimento do Messias, e o Messias estava ali agora. Cumpriu-se a profecia, e ele está agora anunciando o cumprimento dessa profecia e dizendo: olha, vocês estão de olhos fechados. O Mestre Jesus é o Messias, né? Ele é o Cristo. Você sabe muito bem que Jesus, Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é um nome. Cristo, ou Ho Christos, é a função dele. Jesus, o Cristo. E Pedro está anunciando a esses homens aqui agora, e ele faz menção do texto de Salmos para fazer este respaldo de autoridade no que ele estava falando. E Pedro continua: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi.
né? E ele estava mencionando palavras de Davi, aqui ele vai citar, né, fazer menção de Davi. Que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vede e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Cristo, Senhor e Cristo. Veja bem, quando ele lê o texto, quando ele menciona o texto de Davi, ele está falando a um público. Agora eu estou falando também a um público. E eu tento trazer a mensagem à compreensão do público que me assiste. Então eu não coloco o texto de uma forma muito complicada e também não coloco de uma forma muito simplificada. Eu tento ler e tento fazer uma aplicação de forma que todos que assistem compreendam. Alguns que já estão cansados de saber, compreendem. Aqueles que ainda não sabem, compreendem também. Pois bem, o que Pedro tenta fazer aqui é mais ou menos isso. Pedro está falando a um público de pessoas 100% religiosas, 100% oriundas de uma cultura religiosa hebraica. São judeus. E estes judeus que conheciam o texto, as profecias, como nós vimos no estudo da semana passada, né, eles dominavam todo o contexto histórico do que aconteceria, eles haviam ignorado a vinda de Jesus. Eles haviam ignorado tanto a vinda de Jesus e não acreditavam que Jesus, de fato, era o Messias prometido, aquele das profecias, que eles crucificaram Jesus. Né? No último versículo você vê isso, vós crucificastes. Então, Pedro está falando a estes mesmos homens que não estiveram atentos ao texto, que não estiveram atentos ao sinal de Deus, que compreendiam um contexto histórico religioso, mas não entenderam a vontade de Deus se cumprindo entre eles. Eles eram religiosos. Eles eram pessoas que respeitavam e que adoravam a palavra de Deus, escrita até então. Eles tinham um respeito pelos profetas, patriarcas, eles tinham um respeito por Davi. Eles conheciam a fundo o texto, a letra. Mas quando a letra se cumpriu no meio deles, eles ignoraram. Veio para que era seus, mas os seus não o receberam. E aqui Pedro está tentando fazê-los entender que eles fizeram isso. Presta bem atenção nisso. Eu e você estamos também num contexto religioso. Eu e você também conhecemos a palavra de Deus. Muitos de nós já leram a Bíblia várias vezes. Mas nós também podemos perder o fio da meada, porque a palavra de Deus, ela não tem que ser só estudada, ela não tem que ser só digerida de forma técnica, ela precisa ser compreendida de forma espiritual. Os profetas haviam dito a respeito do Messias. Os profetas haviam dito que o Messias viria, que Jesus viria. E naquela época, nenhum deles enxergou. Os doutores da lei, os religiosos, vamos dizer aí os evangélicos, os batistas, os assembleanos, os católicos da época, vamos dizer assim, né? Não existia nenhuma dessas igrejas, mas vamos tentar contextualizar. Todos esses que iam na igreja sempre, eles perderam o fio da meada e não entenderam. Não entenderam tanto que crucificaram Jesus. Olha só, nós também podemos perder o fio da meada. Nós também podemos nos afogar no mar de conhecimento apenas, sem a devoção, sem a santificação e sem a entrega. Você pode se perder
no mar de conhecimento. Assim como os doutores da lei se perderam no mar de conhecimento. A bússola estava na mão deles, mas eles foram no sentido contrário ao que a bússola apontava. Não seja mais um desses. Esse é um desafio para nós. O que Pedro está tentando fazer aqui é abrir os olhos daquelas pessoas para que eles enxergassem o erro que eles haviam cometido e para que eles enxergassem que era preciso reorientar e ir em direção ao que a bússola apontava. Não é isso que acontece conosco às vezes? Esse é um grande desafio para mim, esse é um grande desafio para você. Voltando aqui no que Pedro dizia, Pedro estava com esse desafio diante dele, e aí ele faz uma conexão, e essa conexão ela é sempre muito importante, porque quando você fala a um público de judeus, não sei se você já teve a oportunidade de ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus começa com genealogia. Fulano, filho de fulano, que gerou Beltrano, que foi mais para não sei quem. Isso, para esse contexto, é muito importante. Deveria ser para nós também, mas para nós não é tão importante. A gente, às vezes, conhece apenas o bisavô, o avô, e olhe lá. Eles não, eles conheciam a geração quase que toda de antepassados. E Mateus conecta essa informação para falar o coração dos judeus. Aqui Pedro está tentando fazer a mesma coisa. Ele está fazendo a aplicação do patriarca Davi, ele está tentando fazer a aplicação do contexto histórico aqui, do que Davi havia dito, para apontar para quem? Jesus, aquele que ressuscitou. Jesus havia ressuscitado algum tempo antes ali. Jesus havia sido crucificado por estes mesmos homens. Alguns deles possivelmente estavam na hora da crucificação e, com certeza, insuflados pelos fariseus e pelos saduceus do Sinédrio, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Alguns desses aqui. E agora Pedro está diante desses, convencendo-os, apontando para eles e dizendo: olha, a este Jesus, no versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas, vocês também são. Então, todos ali ouviram falar a respeito deste Jesus que havia ressuscitado. E ele menciona depois no versículo final, vós crucificastes. Aqui é um confronto claro da palavra do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, para com o coração daqueles homens. Pensa só, aqueles homens tinham sangue nas mãos. Eles estavam concordando, a gente está num outro contexto, a gente está num contexto em que o Código Penal da época previa pena de morte, o nosso contexto não prevê pena de morte, e a pena de morte ali naquele momento era proferida não por um juiz de direito, né, constituído ali com júri. O júri era o povo. O júri era o povo, e o povo, quando é consultado diante do governador, diante da autoridade presente, o que aquele júri bate o martelo? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, estas pessoas, com sangue nas mãos, com aquela atitude para com Jesus, estão sendo confrontados agora. Essas pessoas são confrontadas a reconhecer o erro. Elas negaram Jesus. Elas renunciaram a Jesus. Elas ignoraram os ensinamentos do Mestre Jesus. E agora Pedro, no papel de pregador do Evangelho, de anunciante das boas novas, de profeta de Deus, confronta aquelas pessoas. E não é isso? O que é a pregação do Evangelho, senão o confronto dos nossos corações para com o caminho que nós vamos, que nos distancia de Deus? Talvez você que está nos acompanhando agora tenha andado longe de Deus, tenha andado longe da igreja, tenha andado longe dos caminhos do Senhor. E aí, de alguma forma, foi parar nesse estudo bíblico, e de alguma forma reconhece, entende, sabe que está longe de Deus, sabe que está renunciando a Jesus, que está se distanciando de Jesus e que de uma certa forma também está crucificando Jesus. O papel da Boa Nova do Evangelho é confrontar o seu coração para que você reconheça que é preciso a autoridade de Jesus sobre a sua vida, que é preciso fazer uma conversão, uma entrega, é preciso fazer um redirecionamento e permitir que Jesus seja o seu Senhor, seja o seu Salvador. É isso que Pedro estava tentando fazer aqui com esses homens.
anunciar o evangelho de Jesus, para que Jesus fosse rei naqueles corações, para que aquelas pessoas parassem de renunciar a Jesus, para que aquelas pessoas parassem de negar a Jesus e começassem a ser seguidores de Jesus. Talvez esse seja o seu caso. Pare de negar a Jesus, pare de crucificar a Jesus, pare de renunciar a Jesus, comece a se juntar a uma igreja que está de fato seguindo Jesus e siga Jesus. Seja um seguidor do Mestre. Pois bem, Pedro aqui, diante desses homens, faz esse desafio. E Pedro anuncia com ousadia e com coragem, confronta aqueles corações, e nesta confrontação, as pessoas atentas estão ouvindo. E esses que ouvem dão um feedback neste momento para Pedro. O feedback nem sempre é este, mas este aqui ocorreu agora, neste momento, de forma milagrosa, miraculosa. No versículo 37 em diante diz assim: ouvindo eles estas coisas, o auditório, o público, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, eles ficaram confrontados com aquela mensagem, a ponto do coração deles ficar apertado, a ponto do coração deles ficar, de fato, constrangido. Eles foram confrontados. A palavra de Deus gera isso no nosso coração. Confronto. Confronto, sempre. Por isso que cada vez que você lê a Bíblia, sempre você é confrontado. Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui a ficha caiu. O que nós faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui ocorre o milagre da conversão. A mensagem confronta o coração é compungido, o coração é confrontado, o coração é, de certa forma, ali, ele é revelado diante do homem. O Espírito Santo está fazendo o seu papel de trazer ali o convencimento. Pedro, ousadamente, intrepidamente, sem medo, com coragem, anuncia. Poderia acontecer uma coisa muito ruim com Pedro. Aqueles homens tinham sangue nas mãos. Eles podiam simplesmente virar para Pedro e dizer: olha, você está nos acusando de assassinato, nós cumprimos a lei, nós mandamos matar, nós concordamos com o assassinato daquele galileu que estava se achando melhor que Moisés, ele merecia a morte, e você também vai morrer agora. E poderiam ter se revoltado contra Pedro. No entanto, Pedro estava realmente encorajado pelo Espírito, Pedro estava envolvido pelo poder do Espírito, e Pedro não iria parar. Depois, no capítulo 4, você vai ver isso. Pedro não iria parar, nada iria parar Pedro. Ai de mim se não pregasse o Evangelho. E aqui Pedro, com coragem, prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, fala do Evangelho para aqueles homens que precisavam ouvir o Evangelho. E aqui cabe uma reflexão. Nós cristãos, será que nós cristãos, e isso é para você que já é cristão, não temos nos acovardado diante da urgência e da necessidade de se pregar o Evangelho? Será que nós, cristãos, não temos tido oportunidades de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de levar o Evangelho às pessoas, de levar as boas novas da verdade, da palavra de Deus às pessoas, e muitas vezes temos nos acovardado pelo julgamento e pela forma como os outros nos olhariam? Um olhar de reprovação já é suficiente para calar a nossa boca? Um olhar mais, a cara fechada, às vezes, já é suficiente? Me lembro de um amigo meu, pastor Josué Valandro, o nosso presidente da República, leva
esse meu amigo para dar uma palavra ali numa reunião junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu vi o vídeo, e ele ali faz uma oração, dá uma palavra rápida ali, e eu vi a cara dos ministros de reprovação. Fechando a cara. Os ministros com aquela capa, se achando semideuses, e fechando a cara e reprovando ali a atitude daquele meu querido amigo, pastor Josué. E ele, com intrepidez ali, abriu a Bíblia, anunciou, orou. É assim, meus irmãos. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho. E você também, se é cristão, se já se comprometeu com Cristo, é chamado a isso. Esteja atento, para que a gente não incorra no erro de negligenciar a importância que é anunciar o Evangelho e ser testemunho de Jesus. Mas Pedro, diante desse anúncio, e aí o poder do Espírito Santo, é fantástico o poder do Espírito Santo. Aqui ocorre um convencimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui neste momento, Pedro, diante daqueles homens, vê o milagre da conversão. O Espírito Santo convencendo aqueles homens e mulheres ali presentes. E ali, neste momento, estas pessoas confrontadas, sedentas de compreensão do que Deus queria para a vida delas, perguntam para Pedro: o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Pedro responde: arrependimento, confissão e fé. Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós, seja batizados, confissão. Seja batizados em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, arrependimento. Reconheça que você, de fato, estava errado e que precisa converter desse caminho, fazer uma conversão. Arrependimento. Olhar para dentro de si mesmo e enxergar que, se formos caminhar da forma como o nosso coração quer, de forma enganosa sempre, vamos caminhar para longe de Deus. E talvez você tenha julgado, tenha, por vezes, pensado que você está caminhando para um caminho que parece ser bom. Olha, esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, isso é coisa de fanático, isso é coisa de gente desprovida de inteligência. Talvez este discurso pegou você. Não. Deus tem um plano para a sua vida. E o plano é de eternidade. Deus tem um plano para que você esteja no centro, de fato, da vontade dEle. E Deus quer fazer isso. Se você não colocar a sua mente, o seu coração, diante de um escrutínio real, uma autoavaliação real, e não se entregar a Jesus, e não se batizar, você vai continuar indo para o caminho. Então aqui há um desafio para esses homens. Arrependimento. Corações arrependidos. Confissão. Batismo. O batismo é a pública profissão de fé. É quando eles demonstram ali publicamente que aquele símbolo de pertencimento. Olha, eu sou seguidor de Jesus. Morri para o mundo, nasci para Cristo. Fé depositada no senhorio de Jesus. Estes homens ouvem este confronto. Este é o confronto que você também ouve nesta noite, nesta tarde, nesta madrugada que talvez você está ouvindo. A transmissão é feita à noite, mas você pode estar ouvindo isso em outro momento. Já passou por esse trilho? Se não passou ainda, desafio você, como Pedro desafiou esses homens, a realmente dar uma guinada, dar um cavalo de pau no seu coração e se entregar a Jesus e reconhecer a Jesus. Arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus e depositar a sua fé nele. Estes homens foram confrontados com esse tripé, com esta palavra. E aí, no versículo 41, diz que, então, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas. Neste momento, 3.000 irmãos nossos se entregam a Jesus.
3.000 pessoas aqui passam por este momento de compreensão importante do que seria a pessoa de Jesus. 3.000 pessoas fazem o momento de confissão, 3.000 pessoas se arrependem, 3.000 pessoas se entregam a Jesus, dentro de um contexto diferente do nosso contexto, mas um contexto em que também havia um coração enganoso, rígido, diante de uns homens que não queriam de fato reconhecer e que aí, diante da exposição daquela palavra, reconhecem a Jesus. 3.000 convertidos a Cristo. Este grupo de pessoas era 120, agora nós temos um volume de quase 3.000 pessoas, que começam a tentar entender melhor os rudimentos da fé que o Mestre Jesus havia ensinado, e que começam ali a desenvolver relacionamentos, amizade, aprendizado com aqueles que estavam há mais tempo com o Mestre Jesus, especialmente com os apóstolos e, dentre eles, a proeminência da liderança do apóstolo Pedro. Aqui você observa, e eu quero fazer um parênteses para te explicar, que o texto sagrado ele é escrito e os lapsos de tempo existem. Então, nós não temos, por exemplo, um texto que foi escrito assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é assim. Às vezes, uma parte do texto ela retrata um momento da história, passa-se 2 anos, 6 meses, 3 semanas. A outra parte dá prosseguimento. Mas existem lapsos temporais. Então, aqui nós temos um lapso temporal e a gente não sabe quanto tempo. Mas, no versículo 42, vai dizer como que se viviam os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, como que era a vivência destes homens, dessas mulheres, desta comunidade cristã. Diz assim o versículo 42 do capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Este texto nos traz a simplicidade, a profundidade e a conexão dos primeiros cristãos. Este texto que eu acabei de ler aqui é um testemunho vivo de como a pureza e a inocência de uma vida em comunhão podem gerar atitudes altruístas, desprendidas e completamente conectadas à vontade de Deus. Eu preciso voltar nesse texto com você devagar, porque ele é muito precioso e muito poderoso para nos ensinar hoje. É um retrato de como irmãos nossos eram no passado, e este retrato é um poderoso exemplo que nós devemos compreender como viver no presente. Perseveravam. O texto começa com esta expressão, com esta palavra. Eles perseveravam. Em que eles perseveravam? Na doutrina apostólica. Primeira coisa, perseveravam na doutrina apostólica. O que nós vemos acontecer hoje no meio cristão é que não há uma perseverança na doutrina apostólica. Ainda que as pessoas digam que estão perseverando na doutrina apostólica, ainda que eles digam que estão servindo a Cristo e que estão seguindo os ensinos dos apóstolos, ainda que tenha até isso no nome da igreja, muitos se desviam do ensino apostólico. Esta igreja
ela vivia o ensino apostólico. E é um desafio nosso. Entender o que os apóstolos estavam ensinando, baseado nos ensinos do Mestre Jesus, e aplicar em nossas vidas. Perseverar nisso. Perseverança no ensino da palavra, no ensino apostólico. E na comunhão, que é a segunda palavra muito importante do texto. Comunhão, algo que é tão combatido hoje. Comunhão, nós vivemos numa sociedade em que nós temos dificuldade de nos aproximar uns dos outros, e agora, nesse contexto de pandemia, então, a coisa piora mais ainda. Comunhão significa relacionamento, conexão, proximidade. Pode não indicar proximidade geográfica, talvez você está do outro lado da tela e tenha muita comunhão comigo, a gente conversa toda semana, a gente ora junto toda semana, né? Você entra em contato comigo, você entra em contato com a nossa igreja, e a gente está, né, cesseado de... Nós não estamos podendo reunir ainda, mas talvez a gente tenha uma profunda comunhão. Mas talvez você tenha pessoas perto de você que você não tem comunhão com elas. Então, a comunhão, ela é importante no contexto de ser igreja. Comunhão uns com os outros. Esses nossos irmãos perseveravam na doutrina apostólica e perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. São coisas simples, são coisas profundas, são coisas que têm a ver comigo e com você como cristãos. Você, cristão, tem que perseverar na doutrina apostólica, tem que perseverar na comunhão com outros irmãos. Não há possibilidade de cristianismo individual, solitário, desigrejado, desviado. Não. Comunhão, estar no templo, estar com os irmãos, estar em um pequeno grupo, estar na escola bíblica, estar junto, no partir do pão, nas orações. Aqui há uma profunda testemunho, um profundo ensinamento desses irmãos em relação ao partir do pão e às orações. Dividir para multiplicar, dividir o que é nosso. Aqui o texto vai nos ensinar isso. Comer junto, ensinar junto. Não há necessidade entre aqueles que partiam o pão uns com os outros. Esse é o nosso desafio. Conecte-se mais, viva mais conectado, esteja mais junto. Esse é um grande desafio nosso. Um desafio é viver esses princípios numa era em que o diabo tenta desconstruí-los o tempo inteiro, através da mídia, através dos problemas que passamos, através da cultura. Mas esses irmãos nos ensinam que precisamos ter isso. Aqui o texto fala que cada alma daquela tinha temor, mas uma palavra importante, temor. Muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e aqui eu preciso fazer um parágrafo, um parêntese importantíssimo. E vou usar uma frase de certa piada, certo sarcasmo para fazer isso. Apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque todos os apóstolos já morreram. O último apóstolo a morrer foi João. E lá se encerrou o período apostólico. Nós não vivemos mais do período apostólico. Os sinais e prodígios feitos pelos apóstolos eram dados aos apóstolos. E os apóstolos comissionaram seus discípulos e instruíram seus discípulos a permanecer na palavra e a levar o evangelho. E assim foi. Ah, pastor, mas hoje nós vemos algumas pessoas se auto-intitulando apóstolos. Meus irmãos, infelizmente, existe uma coisa chamada vaidade. Vaidade. Se você está acompanhando os apóstolos, é porque você ainda não ouviu o que já se auto-intitulou de pai-póstolo. Ele é um pai de apóstolo. São loucuras, meus irmãos. São loucuras oriundas da vaidade. Loucuras oriundas de homens que querem ser adorados. Nós somos servos do Senhor. Títulos não são importantes no que tange a entrada da pessoa no céu. Títulos não são importantes no que tange a dinâmica de serviço a Deus. Ser um cristão não é ter um título na frente do nome, mas é ter uma bacia toalha nas suas mãos e estar pronto a ter temor. Então aqui, quando eu digo que
os apóstolos faziam grandes coisas, e eu quero fazer esse parênteses para fomentar em você a compreensão de que o período apostólico se encerra em João, é porque hoje muitos falsos profetas e até pessoas com um bom coração se auto-intitulam apóstolos. O apóstolo, o que é um apóstolo? A palavra apóstolo do grego significa enviado. Então, nesse sentido de ser enviado, todo cristão é um apóstolo, porque é enviado. Mas o apóstolo escolhido por Jesus para sinais e prodígios e para aquele start inicial na história da igreja, este apóstolo se encerrou. Este período apostólico se encerrou. E hoje nós não temos. O que temos são homens vaidosos que querem colocar sobre si um título que dê a conotação de que ele é mais importante do que o outro título. Então você tem aí, por exemplo, um título de juiz que se considera mais importante do que um título de advogado. Muitas vezes, um título de senador, de prefeito, de senador, de deputado federal, que se considera mais importante do que vereador. Mais ou menos isso. No fundo, é a vaidade humana operando no meio religioso. O apostolado se encerrou com João. Houve um encerramento do período apostólico. E nós estamos vivendo agora em outro momento. Depois, em outro momento, podemos fazer um estudo mais profundo sobre isso, mas eu queria fechar o parêntese com essa explicação. Pois bem, todos que creram estavam o quê? Juntos. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui havia uma profunda necessidade comunitária. Aqui havia uma profunda sede de justiça. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto Deus ia acrescentando novos convertidos. Olha para você ver. Aqui, neste contexto, há uma pureza muito grande. Parece que a maldade, a ganância, a vaidade, o amor ao dinheiro, parece que ele vai sendo colocado de lado e ele vai sendo empurrado para fora dessa comunidade. E estas pessoas, com singeleza, sinceridade de coração, pureza de alma, pecadores, sim, pecadores, falhos, sim, falhos, que tinham seus pecados pessoais, suas lutas, suas dificuldades, mas que estavam testemunhando de um comportamento de singeleza e sinceridade, pureza de coração, a ponto de venderem suas propriedades e bens e partilharem uns com os outros. Aqueles que tinham menos acesso à questão aquisitiva, poder aquisitivo, menos poder aquisitivo, eles eram abençoados com aqueles que tinham um pouco mais. Havia comunhão também na parte material. O materialismo, o amor ao dinheiro era quebrado neste contexto, esses irmãos aqui. A gente vai ter exemplos preciosos, positivos depois, como o de Barnabé. A gente vai ter exemplos muito negativos, como o diz Ananias e Safira. Mas o que nós temos aqui, neste momento, no texto, é que temos irmãos que tinham o materialismo quebrado de suas próprias vidas. Um materialismo que cega, um materialismo que nos conduz ao amor egoísta. E não é um amor, né? É uma alimentação pecaminosa da adoração a Mamon. É uma condução pecaminosa da vida em direção ao que Mamon, o Deus do dinheiro, né, o Deus das riquezas, quer. Quando estes homens se entregam e quebram o materialismo em suas próprias vidas, estes homens e mulheres conseguem, com singeleza de coração, pureza de alma, partilhar de forma altruísta. E não é que isto é um grande desafio também no nosso contexto? Hoje nós vemos igrejas, grandes conglomerados da fé, que vivem pelo amor ao dinheiro. Você percebe pastores, bispos, com seus jatinhos pessoais, com suas dinâmicas de luxo, pregando uma mensagem mercantilista
só do dinheiro. O dinheiro ele é importante. Aqui, esses irmãos, eles consideravam a importância comunitária do dinheiro, a importância de partilhar o dinheiro entre a comunidade. Esses irmãos tinham essa tranquilidade, diferente dos hoje, que querem comprar de Deus uma bênção. Não é assim. Dízimos e ofertas, contribuição, é uma coisa muito natural no contexto da igreja, porque é assim que nós mantemos a estrutura da igreja. Tudo isso que está acontecendo aqui é através dos dízimos e das ofertas. É através da contribuição de alguém. Alguém contribuiu para que você recebesse essa mensagem aí. É assim. Daqui a pouco, essa semana, nas outras semanas, nós estamos fazendo uma grande distribuição, por exemplo. Só esta semana, para você ter uma ideia, 40 famílias já devem ter sido abençoadas. Eu não estou com o número exato aqui, depois eu vou pegar, mas 40 famílias, mais ou menos, foram abençoadas recebendo uma cesta básica, recebendo caixa de leite nas suas casas, graças aos dízimos, às ofertas, e graças ao partilhar de pão e orações dos irmãos da Igreja do Coração, especificamente. Então, nós somos desafiados a quebrar o materialismo da nossa vida quando nós partilhamos. É um partilhar prazeroso. E a Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria. É um partilhar de cooperação prazerosa. Porque você sabe que está fazendo a vontade de Deus. Eu faço isso para obedecer a palavra de Deus, para quebrar o materialismo na minha vida e para possibilitar a expansão do reino de Deus. Esse é o ensino destes cristãos para a minha vida e para a sua vida. Comunhão, partir do pão, singeleza de coração, dizer não ao egoísmo e à vida autocentrada, materialista, adoradora de mamon. Não seja mais um desses. Não seja. Seja um cristão genuíno que partilha, que dizima, que entrega as ofertas, que partilha também, sabendo que outros estão sendo abençoados com aquele trabalho. Olha para você ver, eu sou pastor voluntário há mais de 15 anos. Voluntariamente eu entrego todo o meu salário no gasofilácio da igreja, no meu ofício de pastor. Por quê? Porque eu acredito que pessoas são abençoadas com esse trabalho. Pessoas podem receber bênçãos com esse trabalho. E eu sou muito abençoado em poder ser altruísta. Esse é um desafio que esta igreja viveu, quebrou o materialismo na sua própria vida, e esse é um desafio que nós cristãos de hoje temos que viver. Quebrar o materialismo de nossas próprias vidas. E aqui, os apóstolos estão vivendo em comunhão, em singeleza e em tranquilidade. Na próxima semana, quinta-feira que vem, às 20 horas, vamos dar prosseguimento a partir do capítulo 3, onde começam os sinais poderosos ali realizados pelos apóstolos. Lembre-se, período apostólico acontece com os apóstolos. Aqui, nós vamos, a partir do capítulo 3, ver os sinais e também ver as consequências. Antes de encerrar, antes de orar por você e por sua família, quero te lembrar que todas as quintas-feiras estamos aqui reunidos, às 8 horas da noite. Eu daqui, a igreja conectada aí. E vamos manter esse estudo de Atos a cada quinta-feira, tentando digerir ponto a ponto, e conto com a sua participação. Você pode mandar perguntas se você quiser, você pode interagir se você quiser, e nós vamos tentar aos poucos. Não agora, porque o nosso recurso não permite a gente responder, né, para você. Assim, eu vou fazer talvez uma live específica só de perguntas e respostas em relação a Atos dos Apóstolos, mas eu encorajo você a entrar em contato conosco. Se você quiser uma oração, você pode pedir no e-mail orepormim@igrejadocoração.com, sem cedilha e sem acento. Ore por mim, @igreja do coração. Nós vamos orar por você, orar por sua família, estar sempre intercedendo, ter uma rede, um grupo de oração que ora todos os dias por os pedidos que são colocados ali naquela rede, e você vai ter pessoas orando por você. Se você quiser contribuir com esta obra, nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho,
cooperar com esta obra, cooperar com o trabalho da Igreja do Coração, ajudar-nos no pagamento do aluguel do nosso espaço aqui, ajudarmos a ajudar outras famílias com entregas de cesta, você é bem-vindo para fazer isso. Você pode contribuir por vários canais. Um deles é pelo PicPay. Se você tem o aplicativo PicPay, na sua tela aí, da sua Smart TV, do seu iPad, do seu celular, você tem um QR Code. É só você abrir o seu PicPay e clicar em cima desse QR Code que você já vai abrir dentro da conta da igreja. Você pode fazer a sua transferência ali do PicPay. Você tem também a conta que está aí na sua tela, a conta bancária, né? Você faz a sua transferência online. Ou você pode trazer aqui uma cesta básica, aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185, mande um e-mail para nós, mande uma mensagem para nós, ó, eu quero entregar aí uma cesta básica, eu quero cooperar com essa igreja, com o que essa igreja tem feito, e aí você pode trazer que esta cesta vai chegar até um necessitado. Esse é o trabalho da igreja, e somos juntos que podemos fazê-lo. Se não fizermos juntos, não é igreja, é indivíduo. E muitas vezes o indivíduo não consegue fazer, não consegue fazer o que muitos conseguem fazer. E juntos somos melhores, mais fortes e podemos chegar lá. Que Deus abençoe você. Agora nós vamos orar. Orar por você e por sua família. E eu te convido aí na sua casa, fechar o seu olho, pensar em Deus agora e vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, te coloco agora a vida desta pessoa que está do outro lado da tela. Que a tua bênção invada esta casa. Que a tua bênção seja sobre esta família. Que o Senhor a abençoe e a guarde. Que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer sobre ela a tua glória. O teu amor seja derramado, a tua graça a alcance. Em nome de Jesus, Deus, se porventura alguém hoje chegou à conclusão que precisa tomar a mesma decisão que estes homens tomaram no capítulo 2, de reconhecer, confessar, arrepender, entregar e seguir Jesus com fé, que hoje esta pessoa tenha o selo do teu Espírito Santo, que esse nome seja escrito no livro da vida e que ela venha também caminhar e se batizar, e se entregar e testemunhar isso através do batismo e que ela venha realmente estar juntos com a igreja do Senhor, fazendo o papel de igreja do Senhor, de corpo de Cristo. Abençoe este pai, esta mãe, estes filhos, estes netos. Abençoe toda esta família, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos reunimos todos os domingos às 18 horas na Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte. Que Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, às 8 horas, estaremos novamente aqui, continuando o nosso estudo. Deus abençoe você e sua família.